Aprendendo a ridicularizar o Apocalipse em tão pouco tempo. Mais uma vez o Cris Macabeus vai refutar o canal Reino Eterno. Agora o cidadão, o dono do canal, que eu esqueci o nome, ele pega um versículo isolado de Mateus 24 e quer provar por A mais B que o Apocalipse é futurístico e tenta defender o Apocalipse bizarro que ele ensina no canal dele. Prestem atenção nisso daqui, minha gente. Durma com um barulho desse, roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Falando do Apocalipse, mais uma vez trazendo o nosso amigo, né? Se eu não estou enganado, ele é aqui de Curitiba também, né? Do canal Reino Eterno. Agora ele me pega o versículo 14 de Mateus 24 e tenta fazer toda uma exegese em cima de um único versículo. Pior de tudo, não usa um léxico, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês que ele não usa o dicionário. E através desse versículo ele tenta provar que a grande tribulação vai vir para o mundo todo e aquilo que Jesus Cristo ensinou em Mateus 24, coisa ridícula e bizarra, aquilo tudo foi profetizado para o mundo inteiro. Cris Macabeus está aqui. E é claro que em pouco tempo eu irei refutar toda essa pataquada. Vamos ver o que esse cabra falou. Mateus capítulo 24 é somente para judeus? Prestem atenção, né? É sempre aquela tentativa frustrada de trazer a grande tribulação para o mundo inteiro, né? Sempre essa tentativa frustrada deles. Eu não sei porque eles têm essa fixação pelo Apocalipse. Antes tivessem seguido o pai Lutero, né? O pai Lutero tirou o Apocalipse da Bíblia protestante. Por que não continuou, né? Dessa forma que não teríamos tantas aberrações? Nesse vídeo curto eu vou provar para vocês que não. Mateus 24, verso 14. Anota esse texto. Mateus 24, verso 14. O cara pegou um versículo isolado, ele quer provar que tudo que está em Mateus 24 foi profetizado para o mundo inteiro. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Prestaram atenção? Isso aqui, gente, é astúcia de Satanás, tá? Isso é a astúcia de Satanás, o espírito do anticristo, tentando ludibriar as pessoas. Ele pega um versículo que tem o termo mundo, nações e o evangelho, tá? O evangelho do reino. E pronto. Tá aqui o Apocalipse para o mundo inteiro. Só que Jesus Cristo aqui, gente, não estava falando da grande tribulação, ele estava dando um marco de tempo para o fim. Que fim é esse? Eu vou mostrar para vocês aqui no texto, né? Não era o fim do mundo. Infelizmente, rapaz, não era o fim do mundo, tá? E você sabe disso, né? Jesus Cristo estava dando um marco de tempo. Seria mais ou menos o Cris Macabeus profetizando a queda do presidente da República. E Cris Macabeus diz assim: quando acontecer um terremoto, o próximo terremoto no Japão, vai acontecer o impeachment do presidente da República aqui no Brasil, né? Seria mais ou menos isso, gente. Jesus Cristo está falando assim, ó: quando o evangelho do reino atingir o mundo inteiro, então acontecerá o fim. Que fim? Aquilo que ele estava profetizando desde o primeiro versículo de Mateus 24. Aliás, eu vou mostrar para vocês que a narração começa já em Mateus 23, tá? E sim, a narração era apenas para os judeus, tá? Então Jesus Cristo está dando um marco de tempo. Agora a gente tem que entender o quê? Que mundo é esse, gente? Que mundo Jesus Cristo estava se referindo? Ele não usa um léxico e isso é astúcia de Satanás, tá, gente? Porque ele sabe o que está escrito ali. Qual é o termo que Jesus Cristo usou ali para, né, descrever o termo mundo, né, e todas as nações? Quais eram essas nações, tá? Mas vamos continuar e daqui a pouco eu faço a refutação. Então virá o fim. Você acha que essa expressão evangelho do reino foi colocado aqui por Jesus à toa? Claro que não. Jesus Cristo está dando um marco de tempo. Quando tal coisa acontecer, tal coisa vai se cumprir. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Por favor, dá o like no vídeo e deixa um comentário. É muito importante o comentário, tá? Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem o link aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? O link do clube de membros do canal. Tem planos a partir de R$ 1,99, R$ 4,99 e até R$ 7,99. Você escolhe o seu plano e seja feliz. Ou se não, também tem o QR Code aqui, o Pix do canal, tá, gente? E também a chave Pix, crismacabeus@gmail.com. Se quiser fazer uma doação para o canal, fica à vontade.
Jesus conhecia a linha pré-tribulacionista e sabia muito bem o que eles iriam fazer. Jesus conhecia a linha pré-tribulacionista. Meu Deus do céu. Jesus Cristo conhecia a linha pré-tribulacionista, uma heresia criada depois do século XIX, se eu não estou enganado. No futuro. E logo após Jesus ter falado o evangelho do reino, ele acrescenta para todas as nações. Sim, eu vou mostrar para vocês quais são essas nações, né? Quais são as nações? Que nação? Tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Os pré-tribulacionistas estão modificando a pregação conforme eles estão sendo encurralados. Então eles vão acrescentando, tirando, modificando, contornando e cada vez está ficando pior. E as pessoas estão crendo porque estão dormindo. Eles irão dizer que o evangelho do reino vai ser pregado para todas as nações para que as nações saibam o que vai acontecer com os judeus no tempo do fim. Veja para você que aqui é uma briga entre futuristas, tá, gente? É uma briga entre os futuristas. E essas pessoas, eles não refutam o preterismo, porque eles não têm argumentos, tá? Então eles brigam entre eles ali para saber quem vai ensinar o apocalipse mais bizarro e mais herético possível, tá? A briga ali de herege, né? Só que não é isso que Jesus está dizendo. O evangelho do reino aparece em Mateus capítulo 4, onde Jesus está curando lá na Galileia das Nações, fazendo sinais e prodígios. Significa que tudo que Jesus disse desde Mateus 4 até aqui, que há essa conexão com a mesma expressão, e na verdade até o fim do livro é o evangelho do reino. Não existe evangelho do reino para judeus e evangelho do reino para gentios. O evangelho do reino não é para os judeus apenas, tá? O evangelho do reino é para todo mundo. Agora, a grande tribulação, o ênfase em Mateus 24 é a grande tribulação, cidadão, não é o evangelho do reino. O evangelho do reino, sim, seria para todo mundo. A grande tribulação, para um local onde se guarda sábado. Isso é coisa da cabeça de pessoas infiéis. E não é por acaso que dos versos 29 até o 31, Jesus fala que após a tribulação daqueles dias, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E presta atenção que ele não vai trazendo os versículos e os textos mais importantes de Mateus 24. Ele não traz. Ele esconde. E uma pessoa humilde que não lê a Bíblia, acredita nisso daqui, nessa bizarrice, tá? Ele retira da explicação dele os textos mais importantes. E ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos, os seus eleitos. Jesus não está falando de eleitos judeus aqui. Não tem nem como ser isso, porque em Apocalipse capítulo 7, João vê uma... Olha como ele vai trazendo versículos isolados, tá? Aí vai para Apocalipse capítulo 7, sendo que em Apocalipse capítulo 8 explica quem são essas pessoas. Uma multidão de pessoas de povos, línguas e nações que ninguém podia contar, e eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São esposa do Cordeiro. Não é que eles ficaram. Ninguém, na verdade, subiu antes. Eles estão vindo da grande... Bom, pelo menos o cabra não é pré-tribulacionista, tá? Deixa eu começar a explicação aqui, tá? Primeira coisa, a narração de Mateus 24 já começa em Mateus 23. E o que diz em Mateus 23, gente? A partir do versículo 34. Vede, eu vos envio profetas, sábios e doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros em vossas sinagogas. Opa, já estamos aqui, né, observando algo que seria para os judeus. Persegui-lo-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós. Opa, sobre vós quem? Quem são vós aqui? Para quem que ele estava pregando? Todo sangue inocente derramado sobre a terra. Terra aqui, gente, termo gas, tá? Que significa território. Aqui no caso seria a terra das 12 tribos, tá? Seria Israel. Todo sangue derramado em Israel. Tá? Se você pegar no Antigo Testamento, você vai ver o termo terra sendo usado para a terra das 12 tribos. Então, continuando, diz assim: desde o sangue de Abel, o justo, que foi morto ali próximo do Monte Moriá, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Esse Baraquias ainda iria ser morto, só para vocês terem uma ideia. Tá lá no livro de o Zacarias, né, filho de Baraquias, tá lá no livro de Flávio Josefo, que ele foi morto antes da destruição do templo. E aqui Jesus continua dizendo: em verdade vos digo,
todos esses crimes pesam sobre esta raça, tá? O termo aqui é geneia, que significa geração, tá? Mas ele estava se referindo, né, àquela geração de judeus daquele momento. Geração, na Bíblia Sagrada, um período de 40 anos, tá? Como que a gente prova isso? Uma geração peregrinou pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. Quantos anos peregrinaram pelo deserto? 40 anos, tá? Então, seria aquela geração de judeus. E aí Jesus Cristo continua falando o quê? Mundo, mundo. Ele fala mundo, universo, planeta. E não, ele fala Jerusalém. Tá aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa será deixada o quê? Deserta. Jesus Cristo falou do mundo inteiro aqui? Não, não, Jesus Cristo fala apenas de Jerusalém. E a narração continua. Lá em Mateus 24, ao sair do templo, templo de Herodes, tá, gente? Não é um terceiro templo que vai existir no fantástico mundo dos futuristas, tá? Que só no fantástico mundo dos futuristas vai existir esse terceiro templo. E aí Jesus Cristo diz aqui, ó. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções, né? Tanto que é o templo de Herodes, porque o templo de Herodes ele foi modificado, né? Tinha ali várias construções ali, né, que Herodes mandou fazer. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos esses edifícios que estavam ali no templo? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra. Opa, Jesus Cristo está falando do que aqui, gente? Do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém não é o templo do mundo, minha gente. Aí diz aqui, ó, tudo será destruído. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? A destruição do templo, o sinal da sua volta e o fim dessa era, tá, gente? Não coloque o termo mundo ali, é um erro colocar o termo mundo, é o fim daquela era, ou seja, a era do judaísmo, tá? A era da antiga aliança que iria desaparecer com a destruição do templo de Jerusalém, assim como desapareceu mesmo, tá bom? A narração toda aqui é para os judeus. Não tem gentios aqui não, gente. Ele esconde isso, ele vai lá e pega um versículozinho isolado, versículo 14, onde tem o termo mundo. Agora, o que significa ali o termo mundo? Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Este mundo inteiro não é o planeta, tá, gente? Aqui o termo é oikumene, tá, gente? Deixa eu até colocar aqui para vocês, eu nem sei se eu vou saber escrever aqui, oikumene, acho que é assim que se escreve, tá? Oikumene não significa cosmos, tá? Oikumene, eu acho que é assim que se escreve, tá, gente? Se não for, depois vocês, né? Deixa eu até ver aqui como se escreve oikumene, senão o pessoal vai pegar aqui depois e vai falar, Crisma, oikumene. Deixa eu ver como se escreve aqui. Ah, tá, aqui é um i. Oikumene, pronto. Oikumene, aqui tem um O também, pronto, agora sim. Oikumene. Oikumene não significa planeta, tá, gente? Oikumene era apenas o mundo do Império Romano, gente. São as nações, as províncias que faziam parte do Império Romano. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, vai falar o quê? Que por toda a parte, por todo o mundo era pregado, né, a fé dos romanos. Ou seja, a fé dos romanos, né, era pregado no mundo todo. Mas que mundo era aquele, gente? Tinha fé dos romanos sendo pregado aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Não existia. Existia o continente, mas ainda não existia a nação. Estava falando do oikumene, entre as províncias do Império Romano. E São Paulo vai falar que o evangelho tinha sido levado para todas as nações debaixo do sol. Que nações? Que nações são essas? As nações do Império Romano, tá? Então era isso que Jesus Cristo está falando. Quando este evangelho, e este evangelho será pregado pelo mundo, o oikumene, o mundo inteiro, para servir de testemunho a todas as nações. Testemunhar o quê? A queda dos judeus, a queda do judaísmo, a queda do templo, tá? E então chegará o quê? O fim, tá aqui, ó,
o fim. Que fim é esse daqui? Aquilo que ele estava ensinando, cidadão. Aquilo que ele estava ensinando. O fim do templo. O fim daquela era. E esta vinda de Cristo. Aí o cabra vai perguntar, mas Cristo voltou? Voltou, segundo os apóstolos, ele voltou naquela época. Voltou nas nuvens, tá? Só que aí você vai ter que pegar um vídeo do Cris Macabeus, do Robson 2.0, para explicar, onde nós explicamos, né, o que seria esta vinda de Cristo nas nuvens, tá? E ele voltou, segundo São Tiago, né, ele já estava à porta, estava lá, né, na carta de Tiago, capítulo 5, tá? Ele já estava à porta. E prestem atenção que logo após Jesus Cristo ensinar isso daqui, né, botar esse marco do tempo, ele fala aqui, ó, quando virdes estabelecido no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, logo no próximo versículo, gente, o leitor entenda, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Tá falando dos habitantes do mundo aqui, não, tá falando da Judéia, cidadão. Judéia. Os habitantes da Judéia, aqui não tá falando dos habitantes do Japão, da China, da Austrália, dos Estados Unidos, da Judéia. Como eu falei, era um marco de tempo. Quando o evangelho fosse pregado por todo o Império Romano, então iria chegar o fim de Jerusalém, o fim do judaísmo e a queda do templo. Tanto que Jesus Cristo aqui, ele fala, né, que essa profecia foi uma profecia de Daniel. O que Daniel profetizou a respeito disso? Vai lá em Daniel capítulo 9, tá, minha gente? Capítulo 9. 70 semanas foram fixadas a teu povo e a tua cidade santa. Qual que era a cidade santa de Daniel? Washington, Nova York, Rio de Janeiro? Qual que era a cidade santa de Daniel? Para dar fim à prevaricação, selar os pecados, expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos, né? Sabe, pois, e compreendei isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém. Jerusalém, gente, não é o mundo, não. Jerusalém, tá aqui, ó. Até um chefe ungido haverá 7 semanas, depois, durante 72 semanas, ressurgirá e será reconstruída com praças e muralhas. Nos tempos da aflição, depois dessas 72 semanas, o ungido será suprimido, né? O ungido será suprimido e ninguém será a favor dele, e a cidade e o santuário serão destruídos. Tá aqui, ó. Que cidade santuário? É o Vaticano isso aqui, gente? É o Vaticano? Ele tá falando do Vaticano? Não, tá falando do teu povo, a tua cidade. Tá vendo? A tua cidade e o teu povo. Não tá falando do mundo inteiro, né? Enfim, vamos continuar agora vendo o finalzinho, né, da pataquada desse cidadão aqui, que ele vai falar sobre os eleitos. Eu vou mostrar que os eleitos aqui são israelitas também, tá? Tribulação. E os pré-tribulacionistas estão dizendo que aquele grupo é um outro grupo que faz parte dos salvos, mas não fazem parte da igreja. E aqui, nos eleitos recolhidos, eles estão falando que são só os judeus. Até a linha deles está entrando em contradição dentro da própria linha. Irmãos, não sejam enganados com essas loucuras pré-tribulacionistas. A palavra de Deus se encaixa perfeitamente. O evangelho do reino é o evangelho eterno, é um testemunho para todas as nações. Você viu que ele já pegou um versículo de novo que não fala nada sobre a tribulação, do que iria acontecer? Já pegou o evangelho do reino de novo para trazer a ideia de que seria para o mundo inteiro, né? E aqui ele usa o versículo sobre os eleitos, né, que seriam recolhidos ali, e falando que os que passaram pela grande tribulação faziam parte de todas as nações, povos e línguas, tá? Eu vou mostrar quem são essas pessoas. E Jesus está sendo categórico, claro aqui. Para você entender melhor esse assunto, porque tem muito o que falar aqui, acompanhe os outros shorts que estarão na seção do short. Beleza, aqui já terminou. Vamos mostrar quem são esses eleitos aqui. No caso, são israelitas, tá, cidadão? Prestem atenção aqui. Na Páscoa, principalmente na Páscoa, subia para Jerusalém judeus de todas as nações, né? Em Atos 2, né? Atos 2 responde o questionamento ou a afirmação desse cidadão defendendo o apocalipse bizarro futurístico. Falando aqui, ó, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. É claro que essas nações fazem parte do ecumene, tá, gente? Do ecumene, que seriam as nações que faziam parte do Império Romano, tá? Então, naquela época, na época de Jesus Cristo, os judeus estavam espalhados
pelo mundo inteiro ali, pelo oicumene, mundo oicumene, tá? Havia sinagogas em todos os locais, tá? Quando chegava a Páscoa, todos eles subiam para Jerusalém. Então, Jerusalém triplicava de pessoas, o número dos habitantes, né? Triplicavam na época da Páscoa. Aí vamos para o Apocalipse. Vamos ver quem são essas pessoas ali recolhidas. Tá aqui, ó. Apocalipse 8. Ouvi então o número dos assinalados. Olha só, ouvi então o número dos assinalados, 144 mil, que aqui a gente não vai entrar na questão numérica, né, na numerologia hebraica, simplesmente 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Tá aqui falando aqui, gente, dos filhos de Israel, né? Agora vamos entender o que aconteceu, né? Quem são essas pessoas e o que aconteceu, né, para que Jesus Cristo assinalasse todas essas pessoas e porque fala de todas as nações, povos e tribos que estavam em Jerusalém naquele momento, no momento do cerco da grande tribulação, quando o templo foi destruído. Se você pegar o livro de Flávio Joséfo, né, a Guerra dos Judeus, ele vai falar: assim pois começou César a sitiar Jerusalém no momento em que ali se tinham reunido para a festa da Páscoa imenso número de pessoas de todas as partes. Está aqui, ó. Como eu falei, naquela época subia para Jerusalém. Esse termo subir, tá, gente? Não quer dizer que Jerusalém estava no alto, né? Era uma expressão que eles usavam, tá? Subiam para Jerusalém na época da Páscoa judeus de todas as nações, de todas as partes do mundo. E ele vai falar isso também quando os zelotas fecharam as portas de Jerusalém. Tá lá na Guerra dos Judeus também no livro 5. Os zelotas, temendo que os cidadãos abrissem as portas aos romanos, tomaram posse da cidade e impediram qualquer um de sair. Assim, todos os judeus que haviam vindo para a Páscoa, aqui, ó, todos os judeus que haviam vindo para a Páscoa de diversas regiões do mundo, tá aqui, ó, do mundo, ficaram confinados dentro dos muros quando Tito iniciou o cerco. Agora, entendeu por quê? Jesus Cristo fala a respeito de recolher, né, da grande tribulação, aqueles eleitos, tá? Não vou entrar na questão quem são esses eleitos. Antes, né, da derrubada do templo, assinalar quem são esses eleitos e por que fala dos que passaram pela grande tribulação, que eram de todas as nações, povos e línguas, porque eram judeus que subiram para Jerusalém de todas as nações, povos e línguas, durante a Páscoa, tá? A Páscoa é a data, né, exata de quando começa o cerco, tá? E depois vem, né, a guerra, que dura ali, se eu não estou enganado, 3 anos e meio a guerra, e depois tem a derrubada do templo e o fim daquela era, como Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. Então, cidadão, tira a bicicleta da chuva, cidadão, tira a bicicleta da chuva, que esse apocalipse bizarro que você ensina, tá? Realmente só pessoas bizarras que podem acreditar, tá? Porque quem né, lê a Bíblia de um modo racional nunca vai acreditar nisso daí. Quem lê a Bíblia de um modo racional defende o preterismo. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.